So let's do part 2 about walking after the flesh versus in the spirit. Então vamos agora à parte 2 desse estudo sobre andar na carne ou versus andar no espírito. Andar de acordo com a carne versus andar no espírito. Let me begin by giving you a quote from a man named Major Ian Thomas. Deixa eu citar uma coisa escrita por uma pessoa chamada Ian Thomas. Major Thomas said, God can do absolutely nothing with a man who will not admit that he needs anything from God. E ele diz o seguinte: Deus não pode fazer nada com um homem que não admite... só um momentinho. God can do absolutely nothing with a man who will not admit that he needs anything from God. Deus não pode fazer absolutamente nada com um homem que não é capaz de admitir que ele não precisa nada de Deus. So in other words, everything about our lives God desires to be intimately and integrally involved with. Então, na verdade, Deus quer estar intimamente ligado, conectado a tudo que nós fazemos. In any place that we leave God out of, he considers the flesh. Então, qualquer coisa das nossas vidas, digamos assim, qualquer área das nossas vidas que nós deixamos Deus fora dessa área, essa área pode ser chamada de carne. Now, when we become believers, there are several big things that happen to us. Quando nós nos tornamos cristãos, algumas coisas importantes acontecem com a gente. Of course, we receive a completely new identity in Christ. Em primeiro lugar, nós recebemos uma identidade completamente nova em Cristo. But we also receive a brand new heart. Mas nós também recebemos um coração completamente novo. The heart is that deepest motivating factor in me. O meu coração é aquele fator profundamente motivador que existe dentro de mim. It is the seat of passion and motivation and intensity. É onde está então alojado, digamos assim, a motivação, a paixão, a intensidade. It is the place where a desire resides. É o lugar onde habita o desejo. And the Bible says that when I become a Christian, I receive a new heart. E a Bíblia diz que quando eu me torno cristão, eu recebo um novo coração. The Bible says that as a lost person, my heart is desperately wicked. A Bíblia fala que a pessoa perdida, a pessoa sem Deus, tem um coração desesperadamente maldoso, pecaminoso. As a lost person, my deep desire in my heart is to be independent of God. Quando a pessoa está perdida, ela não conhece Deus, o mais profundo desejo do seu coração é ser independente de Deus. But as a Christian, my deep desire is to be bonded to God and dependent upon Him. Agora, quando eu me torno cristão, o meu profundo desejo agora passa a ser estar conectado, ligado e dependente de Deus. And it is the heart that creates this cry to be close to God. E é então o meu coração, meu novo coração, que desperta em mim esse anseio, esse clamor por estar perto de Deus, próximo de Deus. You remember in Galatians chapter 4, the Bible says that our heart cries out to God as a father. Você se lembra que em Gálatas capítulo 4, que o nosso coração clama a Deus chamando Ele de Pai. So there is a deep longing inside of us to please God. Então, this is because we have the new heart. Yes. Right? Porque nós temos um novo coração, passa a haver dentro de nós um profundo desejo de viver uma vida que seja agradável a Deus. And based upon this deep desire to please God, I want to do what He wants me to do. Então, a partir desse desejo que eu passo a ter, desse meu novo coração, eu passo a querer fazer aquilo que Deus quer que eu faça. So if I do not want to sin, how come I still do? Então, aí vem a pergunta, se eu não desejo mais pecar, por exemplo, por que é que eu ainda peco? Some people would answer that question and say, well, you sin because you're a sinner. Algumas pessoas respondem dizendo assim, bom, você peca porque você é pecador. Well, that sounds good at face value, but it's not true. Isso pode até parecer correto, mas simplesmente não é verdade. Let me ask you this question. What makes a cow a cow? Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que faz uma vaca ser uma vaca?
Is a cow because of the noise that it makes? Será que uma vaca é uma vaca por causa do ruído, do barulho que ela produz? No, because I can make that sound, but that doesn't make me a cow. Não, porque eu sou capaz de mugir como uma vaca, mas isso não me transforma numa vaca. The thing that makes a cow is that it is born a cow. O que faz de uma vaca é o fato dela ter nascido como uma vaca. And the thing that makes a person a sinner is that they're born a sinner. E o que faz de uma pessoa pecador não é o que ela faz, é o fato dela ter nascido pecadora. And the thing that makes a person a new person is that they're born a new person. E o que faz de uma nova criatura é o fato dela ter nascido uma nova criatura. And you remember Jesus said to Nicodemus, you must be born again. E você se lembra que Jesus disse para Nicodemos, você tem que nascer de novo. And so the message of salvation is this, Então a mensagem da salvação é a seguinte, that God took the sinner who was born in Adam que Deus pegou então um pecador que havia nascido em Adão and killed him in Christ at the cross e matou aquele pecador na cruz com Cristo and birthed a brand new person in Christ. e deu à luz uma nova pessoa completamente nova em Cristo. And so now then, a believer is a brand new person Então, um crente é uma pessoa completamente nova, who has a new heart that desires to please God, que tem um novo coração, que deseja agradar a Deus, but who is tempted continually to walk after the flesh, mas porém que é continuamente tentado a continuar andando de acordo com a carne. and if I succumb to that temptation and sin, E se eu sucumbir a essa tentação e pecar, I am now a new creation who is behaving contrary to my true nature. então o que acontece? Eu sou então, nesse caso, uma nova criatura que está se comportando de forma contrária à minha verdadeira natureza. So here's the deal. A believer is tempted to live according to their fleshly patterns. Então, aqui é importante entendermos. Então, o crente, ele é tentado a viver de acordo com seus padrões carnais. The types of temptation that you and I experience can be known. Os tipos de tentações que nós experimentamos, então, como cristãos, podem ser conhecidos por nós. In other words, the temptations that I face every day are not random. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que o tipo de tentação que nós enfrentamos no dia a dia, elas não são aleatórias. I can honestly say that I have never been seriously tempted to rob a bank. Eu posso honestamente dizer para você que eu nunca fui tentado seriamente no sentido de ter vontade de roubar um banco. Now, why have I not ever tempted to rob a bank? Veja, por que eu nunca fui tentado a roubar um banco? I don't have any patterns for robbing banks. Porque não é padrão carnal meu, eu não tenho um padrão de desejo de roubar I banco. don't know anything about how to do that. Eu não faço a menor ideia de como roubar um banco. And so there's no reason to tempt me in that way. Então não há motivo algum de eu ser tentado dessa maneira. On the other hand, I am tempted on a regular basis to live in self-dependence. Por outro lado, eu sou tentado bastante regularmente com a tentação de querer viver dependendo de mim mesmo, ou seja, ser autossuficiente. I am tempted with self-condemnation. Eu também sou tentado com autocondenação. I am tempted regularly to believe that my acceptance is based upon my performance. Eu sou muito frequentemente tentado a acreditar que a minha aceitação depende do meu desempenho. And the reason I'm tempted this way is because these are patterns of my flesh. E a razão pela qual eu sou tentado nessas áreas é porque essas áreas são os padrões da minha carne. Now, Just one thing. So the patterns of the flesh, even though your old man died, you still have the patterns of the flesh. Yes. Ok, eu perguntei para ele que apesar do velho homem ter morrido, nós continuamos tendo os padrões da carne. And there's nothing that I can do about the old man. Veja, não há nada que eu possa fazer, absolutamente nada que eu possa fazer a respeito do velho homem. But neither is there anything that I need to do about the old E man. também não há nada que eu precise fazer sobre o velho homem. The old man is dead. Porque o velho homem está morto. And that's tremendous news. E isso é uma notícia maravilhosa, Because
the old man said, I had no choice but to be independent of God. Veja, isso é ótimo, porque é ótimo saber disso, porque o velho homem não tinha opção, não tinha escolha. A única forma que ele sabia viver era viver independentemente de Deus. But because the old man is dead, Mas como o velho homem agora está morto, and I am a new person with a new heart, e agora eu sou uma nova pessoa com um novo coração, my deep desire is to please God, o meu desejo agora é agradar a Deus. and I have the power to choose to do that. E eu tenho o poder de escolher viver dessa maneira. The flesh has no power. A carne não tem poder. The flesh is a list or a system of habits. A carne não passa de uma lista ou um sistema de hábitos. It's habits for the way that I think, feel, and behave. São hábitos de pensamento, de sentimentos e de comportamento. And we're going to talk more about this, but here's some good news. Agora, nós vamos falar mais sobre isso, mas tem alguma coisa nova, muito importante aqui. I can change habit patterns. Eu sou capaz de mudar hábitos, padrões de hábitos, digamos assim. So I can build new patterns for the way that I live my life and how I think and feel. Então, é possível para mim desenvolver novos padrões de vida, de pensamento e até mesmo de sentimentos. The plan that Satan has for me O plano, a estratégia que Satanás tem para mim, no entanto, is that he pretends as though the old man is still alive. o que ele tenta fazer é o seguinte: ele finge fazendo com que eu acredite que o velho homem ainda está vivo. And then he speaks to me along the patterning that I have in my flesh. E aí ele tenta falar comigo através daqueles padrões que eu tenho na carne. And if I agree with him, not only do I sin, E se eu concordo com Satanás, eu não apenas vou pecar, but I reinforce those fleshly patterns by using them again. mas eu vou não apenas pecar, mas eu vou reforçar aqueles padrões carnais ao estar praticando aquelas coisas. So when I give in to temptation, I sin. Então, quando eu me entrego à tentação, eu peco. And when I sin, I behave contrary to the new person that I really am. E quando eu peco, eu me comporto de forma contrária àquela nova pessoa que agora eu sou. So if all we're talking about here is a bunch of patterns, then where's the power come from? Então, se nós estamos apenas falando, ou melhor, se nós estamos então falando que essas coisas são padrões, de onde vem o poder para essas coisas? Let me introduce you to another biblical concept that you may not be all that familiar with. Deixa eu apresentar um outro conceito bíblico com o qual talvez você não esteja bem familiarizado. There's a concept called the law of sin in the book of Romans. No livro de Romanos existe um conceito chamado de a lei do pecado. And this phrase is also just shortened to the word sin. Shortened to the word sin. E essa frase, muitas vezes, a lei do pecado, ela é encurtada no termo pecado apenas. Let's do a little grammatical work for just a moment. Vamos fazer um trabalho gramatical por um minuto. The word sin throughout the early chapters of Romans is a noun. A palavra pecado, nos primeiros capítulos de Romanos, é sempre substantivo. So nouns are those things that name something. Substantivos são aquelas coisas que dão nome às coisas. So it's a person, place, or a thing. Uma pessoa, um lugar ou uma coisa. We often think of sin as being a verb, something that I do. E muitas vezes nós pensamos em pecado como um verbo, algo que eu faço, que eu pratico. And that word does occur in the Bible, the verb. Mas essa forma da palavra, a forma verbal, também acontece, também aparece na Bíblia. But that's a subject for another day. E isso é um assunto para outro dia. Today what we're talking about is the noun sin. Hoje nós estamos então falando do pecado substantivo. Now the first time that this word appears in the Bible is Genesis 4:7. A primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia é em Gênesis 4, versículo 7. And this is the story where Cain is considering killing his brother Abel.
E é no momento em que Caim está pensando em matar o seu irmão Abel. And as Cain is thinking about murdering his brother, God comes to him. E quando Caim está lá pensando em matar o seu irmão, Deus chega até ele. And God says to Cain, "Do you not understand that sin is crouching at the door of your heart?" E Deus fala com ele, você não percebe que o pecado está, digamos assim, se aproximando da porta do seu coração, está fazendo uma tocaia, digamos assim. And the Bible says that God says, "And sin's desire is to conquer you, Cain." E Deus avisa e fala, olha, e o desejo do pecado, Caim, é dominar, é conquistar você. But you must master him. Mas você deve dominá-lo. So this passage of Scripture is personifying the concept of sin. Então essa passagem da Bíblia está personificando o conceito de pecado. And of course, we know the outcome of that story as well. E nós sabemos o resultado dessa história muito bem. And then the noun sin is carried forward throughout Scripture. Então esse substantivo, essa forma substantiva da palavra, digamos assim, progride durante toda nas Escrituras. And it begins to appear significantly in Romans. Specifically in chapter 6 and 7 and 8. E começa a aparecer de forma bem significativa em Romanos, especialmente nos capítulos 6, 7 e 8. So Romans 6:12, for example, says this. Romanos 6:12, por exemplo, diz o seguinte: Therefore do not let sin reign in your body. Portanto, não permitam que o pecado reine nos seus corpos. So a couple of things that we need to point out about that verse. Então, algumas coisas que nós temos que observar a respeito desse versículo é o seguinte: there is a choice that we can make in that verse. Do not let sin reign. Então, aqui parece haver um elemento, há um elemento de escolha quando ele fala não deixe, ou seja, existe uma questão de escolha, opção. So in other words, the verse of Scripture is telling us, don't you allow this. Então, o que esse versículo está dizendo é o seguinte, não permita isso. So don't yield to this entity, sin. Então, dizendo o seguinte, não se entregue a essa entidade chamada pecado. Romans 6:12 is counseling us with the same counsel that God gave Cain in Genesis. Ou seja, Romanos 6:12 está nos dando o mesmo conselho que Deus deu a Caim lá em Gênesis. Well, Paul begins to discuss this concept of sin over the course of several verses. Então, em vários versículos, Paulo então começa a discutir esse conceito de pecado. So he spends most of his time in Romans 7 on this subject. Em Romanos 7, ele passa boa parte do seu tempo tratando desse tema. And you'll remember that in the very famous verse in chapter 7, verse 15. E vocês conhecem aquele versículo conhecido, né? Bem conhecido, em Romanos 7, 15, 15, right? Yes. Okay, 15, 15. And so he begins to talk about the frustration that he has because he's not doing what he wants to do. E aqui ele fala sobre a frustração que ele sente por não fazer aquilo que ele gostaria de fazer. And he's confused. He says, I don't understand why I don't do what I want to do. E ele diz que ele está confuso, que ele não entende por que ele não faz aquilo que ele gostaria de fazer. In the previous chapter, he established that he's a new person and the old man is dead. No capítulo anterior, ele já deixou claro que ele é uma nova pessoa e que o velho homem já havia morrido. And in the next chapter, he is frustrated because he has sinned. He's behaved poorly. E no próximo capítulo ele está frustrado porque ele percebeu que o comportamento dele não foi adequado, que talvez ele tenha pecado. He's aware of the desire that he has to please God. Ele tem consciência do desejo que ele tem de agradar a Deus. But he behaves contrary to what he really wants to do. Mas ele se comporta de forma contrária àquilo que ele gostaria de fazer. And then he says in chapter 7, verse 17, E aí no capítulo 7, versículo 17, ele diz o seguinte: So now no longer am I the one doing this sin or behaving this way, but sin which indwells me. Mas não, então ele diz o seguinte: então não sou eu mais. Can you read it again? Yes, verse 17. Não sou mais eu quem está fazendo ou praticando isso, pecando isso, cometendo esse pecado, mas o pecado que habita em mim. So in other words, he isolates
this concept of sin, Então, o que Paulo faz aqui é o seguinte, ele isola esse conceito de pecado and he attributes power to it. e ele atribui poder a este pecado. He says that sin has taken initiative in his life Ele diz então que o pecado tomou iniciativa na sua vida and has deceived him e que o enganou into behaving in a way that is not in concert with his new identity. e que fez com que ele se comportasse de uma forma que não era coerente com a sua verdadeira natureza agora. And then he repeats himself in verse 21. E no versículo 21 ele repete outra vez, ele fala outra vez a mesma coisa. He summarizes and says, I find then this principle. E ele resume tudo dizendo, eu encontro então este princípio. He says, evil is present in me, the one who wishes to do good. O mal está presente em mim, aquele que deseja fazer o bem. And he says, I joyfully agree with the law of God in me. E ele diz, e eu de bom grado concordo com a lei de Deus em mim. But there is a different law in my body. Mas existe uma lei diferente no meu corpo. And that law is waging war against my spirit. E essa lei está em guerra, em batalha contra o meu espírito. And he then says, so what am I to do? E aí ele pergunta, então o que eu devo fazer? And he says, well, Jesus Christ has given me the victory. Aí ele exclama e fala, Jesus Cristo já me deu a vitória. In the very first verse of the next chapter, he says, there's no condemnation for me. Aí no primeiro versículo do próximo capítulo ele fala, não há mais condenação para mim. So let's go back and revisit these verses and dig a little deeper. Vamos voltar um pouquinho, ver esses versículos e escavar mais um pouco. So sin is present. Paul identifies it. Paulo então identifica que o pecado está presente. My question is this. E a minha pergunta é a seguinte: How did sin deceive Paul? como é que o pecado então enganou Paulo? How did sin craft a temptation that was so tempting that Paul was confused? Como é que o pecado então engenhou, não é? Construiu uma tentação tão enganosa que pôde causar confusão a Paulo? Now, here's the answer to that question. E aqui está a resposta a essa pergunta. In this whole passage of Scripture, there are many first-person pronouns. Nessa passagem da Escritura, existem vários pronomes na primeira pessoa. And the first-person pronouns are pronouns like I, me, my, mine, myself. Então são pronomes como eu, meu, mim e assim por diante. And in this passage, there are all of these first-person pronouns, I. E nós vemos nessa passagem várias vezes a palavra eu aparecendo. But what we are able to see in this passage, as Paul reviews it over and over again, Mas o que nós vemos nessa passagem, que Paulo vai usando várias e várias vezes, é o seguinte: is in verse 17, he discovers that there's not just one person. ele vê no versículo 17 que não há apenas uma pessoa. It's not just Paul wrestling through this issue. Ele percebe que não é apenas Paulo lutando com essa questão. In verse 17, he identifies a second character. Em Romanos 17, ou melhor, 7:15, ele identifica uma segunda pessoa, um segundo caráter, um segundo, digamos assim, ator nesse drama. And this second character is the law or principle of sin. E o que ele nota nesse personagem é a lei, que é mais um ator dentro desse drama. And so, here's what was actually transpiring in Paul's life in Romans chapter 7. Então, aqui nós vemos o que está transparecendo na vida de Paulo em Romanos 7. Here's how Satan made the temptation genuinely tempting to Paul. Aqui nós vemos como Satanás fez com que essa tentação fosse genuinamente tentadora contra Paulo. And here's how Paul was confused by the temptation. E aqui nós vemos por que Paulo ficou confuso com essa tentação. The temptation that Paul receives has these qualities. A tentação que Paulo sofre, então, tem as seguintes qualidades. First of all, it is
it is in concert with his fleshly pattern of self-condemnation. Primeiro, tem a ver com aquele padrão carnal de autocondenação. So he can identify with the temptation. Então ele se identifica com aquela tentação. Second of all, the temptation sounds like him. Segundo lugar, a tentação parece com ele mesmo. So in other words, sin approaches Paul and uses first-person pronouns. Então a tentação, sin or temptation? Sin. Então o pecado, ele se apresenta usando o mesmo pronome pessoal. So sin approaches and uses first-person pronouns. Então o pecado, ele se aproxima usando um pronome pessoal do caso reto, ou seja, a primeira pessoa, como se fosse a pessoa. So that the temptation is verbalized, I feel. Então a tentação acaba sendo verbalizada da seguinte maneira: eu sinto. I am not doing what I would like to do. Eu sinto que sou eu não fazendo aquilo que eu gostaria de fazer. I don't understand why I'm doing this. Eu não entendo por que eu não estou fazendo isto. So you can hear the condemnation in the temptation. Então você consegue observar e sentir aí a condenação nessa tentação. So the temptation is in concert with his flesh. Então a tentação, ela se apresenta de acordo com o seu padrão carnal. Sin verbalizes the temptation with first-person pronoun. O pecado verbaliza a tentação com o pronome pessoal, a primeira pessoa, não é, do pronome pessoal. He does so with a masculine tone of voice. E ele se apresenta com um tom de voz masculino. And the reason it's a masculine tone of voice is because Paul was a man. E isso acontece porque Paulo era um homem. If it was Pauline that was writing, it would have been a feminine voice. Se fosse a Paula que estivesse escrevendo, provavelmente seria uma voz feminina. And it had the accent that Paul could hear in his ears. E tinha inclusive um sotaque que o próprio Paulo conseguia identificar nos seus ouvidos. So the reason Paul was confused about this temptation Então o motivo pelo qual Paulo estava confuso com essa tentação is because sin was impersonating Saul. é porque o pecado, no momento da tentação, estava personificando a pessoa de Saulo. And you remember that before Paul became a believer, his name was Saul. E você se lembra que antes de Paulo se tornar crente, o nome dele era Saulo. And so temptation comes to us disguised as the old man. Então a tentação, ela se apresenta a nós disfarçada do velho homem. And sin accesses us via our fleshly patterns. E what does that, sin or temptation? Sin accesses us Então, with temptation. O pecado entra em acesso, tem acesso a nós via tentação por meio dos nossos padrões carnais. So, when I receive temptation, it sounds like this. Então quando eu recebo uma tentação, enfrento uma tentação, o que acontece é mais ou menos o seguinte. First person pronouns, I, me, my. Geralmente ela vai surgir com pronomes pessoais, tipo eu, meu, a mim. Masculine tone of voice, because I'm a male. Um tom de voz masculino, porque eu sou homem. And because I live in Texas, a Texas accent. E como eu moro no Texas, provavelmente com um sotaque texano. So, sin impersonates my old man. Então o que acontece é o seguinte, o pecado, ele personifica o meu velho homem. Sin is impersonating a dead man. Na verdade, o que o pecado está fazendo é personificando um homem já morto. Traveling along those patterns that of the flesh for how I think, feel and choose. Utilizando-se então daqueles antigos padrões, ou melhor, dos padrões carnais, dos pensamentos, das emoções, it's thoughts, Emotion, feelings, yes, and behavior. And behavior. E comportamento. Então, pensamentos, emoções e comportamento herdados. So, this is all very familiar to me. Então, quando a tentação aparece, ela é algo muito familiar. So you're saying that actually what the devil is trying to do is to try to make you believe that the old man is alive. Yes. E eu perguntei para ele então que o diabo, ao nos tentar, o que ele está tentando fazer é nos enganar para que nós acreditamos que o velho homem continua vivo. E ele concordou, disse que é isso mesmo. Okay. And so it's a huge deception. Então não passa de um grande engano. And yet,
what I do about it is very simple. Então agora o que eu tenho que fazer, o que eu faço a respeito disso é algo muito simples. First of all, I understand I'm a brand new person. Em primeiro lugar, eu tenho que continuar sabendo e entender que eu sou uma pessoa completamente nova. My heart wants to please God. O meu coração, meu novo coração, deseja agradar a Deus. That is the deepest desire in me. Esse é o desejo mais profundo que há no meu ser. Second of all, I realize the old man is dead. Segundo lugar que eu tenho que perceber e declarar é que o velho homem está morto. That nature that said I had no choice but to sin was killed. Aquela natureza que dizia, eu não consigo não pecar, aquela natureza já foi morta. And sin is, the Bible is very clear about what I do about this entity sin. E a Bíblia também deixa bem claro o que eu tenho que fazer com essa entidade chamada pecado. We just read the verse a moment Nós ago. acabamos de ler o versículo há pouco tempo atrás. Do not let sin reign. Não permita que o pecado reine. In other words, we possess the power to say no. Em outras palavras, nós temos o poder para dizer não. Indeed, we are even told, just say no to sin. E de fato a palavra nos diz, diga não para o pecado. And one of the ways that we gain great strength and confidence in this battle, if you will, E uma das formas que nós ganhamos força e confiança nessa batalha is to understand what our fleshly patterns are. é compreender então quais são os nossos padrões da carne. And as we've said before, if I understand my fleshly patterns, Então, como eu disse anteriormente, se eu compreendo quais são os meus padrões carnais, then I understand what kind of temptations I'm going to face. então eu entendo os tipos de tentações que eu vou enfrentar. So, one of my fleshly patterns is to believe that I will be accepted if I can perform well. Então, um dos meus padrões carnais é acreditar que eu serei aceito pelas pessoas se eu desempenhar bem. And so I work hard to perform well. Então, o que acontece? Eu acabo me esforçando para ter um bom desempenho. And I possess I possess talents and skills, so I can perform. Então, como eu tenho talentos, como eu tenho habilidades, eu até consigo desempenhar muito bem. And generally speaking, people like this. E em geral, as pessoas gostam muito de ver o meu bom desempenho. And because they like this, they like me. E como eles gostam do meu bom desempenho, elas acabam gostando de mim. And that feels good. E isso, puxa, isso é uma sensação muito boa. I feel accepted and I feel loved and I'm asked to sit in positions of prominence. E eu me sinto aceito, eu me sinto amado, e eu sou convidado a aceitar cargos e posições importantes. Never mind that there is nothing of the Spirit in that. Independente do fato de que em tudo isso que eu acabei de escrever não há nada do Espírito. So my sin looks good. In reality, it's sin. Então, na verdade, esse pecado, ele tem uma boa aparência, apesar de ser pecado. When I fail to perform like I feel like I should, Por outro lado, quando eu deixo de desempenhar da forma como eu acredito que eu deveria, then I am disappointed in myself aí eu fico decepcionado comigo mesmo, because now I have compromised acceptance. porque agora eu comprometi, ou talvez eu tenha comprometido a possibilidade de ser aceito pelas pessoas. And here comes another one of my fleshly patterns, E aí entra outro padrão carnal que eu tenho, which is self-condemnation. que é o padrão da autocondenação. I am very hard on myself if I fail to perform like I think I should. Eu sou uma pessoa muito dura comigo mesmo naquelas vezes quando eu falho no sentido de desempenhar da forma como eu deveria ter desempenhado. And so I am susceptible to these sorts of temptations. Então, por exemplo, eu pessoalmente sou suscetível a esses dois tipos de tentação. I hear temptation and it sounds like this. E quando eu ouço a tentação, o que eu ouço é mais ou menos o seguinte: If only I would have done this way. puxa, se eu tivesse feito essa coisa dessa maneira, teria dado certo. And notice the pronoun, if only I. Observe o pronome, puxa, se eu tivesse.
Another temptation would sound like this. Outra tentação talvez soasse da seguinte forma: I should. eu deveria, I ought. eu tenho que. And notice, every one of these temptations has I in it. Observe que todas essas tentações, elas têm o pronome eu. Each one of those temptations is designed for me to get my need met my way. E todas essas tentações, elas são projetadas, criadas para me levar a tentar satisfazer as minhas necessidades do meu jeito. And so, the first person pronoun is a key to understanding temptation. Então, esse pronome da primeira pessoa é chave para entendermos a tentação. And my fleshly patterns are keys to understanding temptation. Então, os meus padrões carnais também são chave para a compreensão das minhas tentações. Now, before we close, let me offer just a glimpse of what walking in the Spirit looks like. Então, antes de eu terminar, deixa eu dar uma pequeno vislumbre do que significa andar no Espírito. There is benefit in understanding my fleshly patterns. Então, existem alguns benefícios em compreender os meus padrões carnais. But if all I do is focus on those fleshly patterns, Agora, se a única coisa que eu fizer vai ser focar a atenção nos padrões carnais, I will only reinforce those patterns. eu vou apenas estar reforçando aqueles padrões. And they will get stronger and stronger and stronger. E eles vão ficar cada vez mais fortes. And so, I understand what the patterns are, Então, eu entendo, compreendo quais são os padrões. but then I set my mind on the thing that's true about me. Então, aí o que eu tenho que fazer? Eu compreendo os padrões, mas agora eu tenho que fixar a minha mente naquilo que eu sei que é verdade ao meu respeito. So, for example, the Bible says in many places that I am not accepted based upon my performance. Por exemplo, a Bíblia fala em muitos lugares que eu não sou aceito por Deus por causa do meu desempenho. The Bible says that I'm accepted because I'm in Christ. A Bíblia diz que eu sou aceito porque eu estou em Cristo. And so, the question for me becomes this. Então a pergunta para mim agora nessa situação é a seguinte: Am I going to try to gain acceptance based upon my performance? eu vou tentar obter aceitação com base no meu desempenho, Or am I going to base acceptance on the fact that I am in Christ? ou eu vou receber a minha aceitação com base de que eu estou em Cristo? My temptations, energized by the law of sin, will be about performance-based acceptance. Então a minha tentação, energizada pela lei do pecado, vai tentar me jogar na busca da aceitação pelo desempenho. But inside my soul, Mas dentro de mim, da minha alma, the Holy Spirit is telling me something. o Espírito Santo está dizendo algo para mim. He is telling me that I am accepted in Christ. O que ele me diz é o seguinte: você é aceito por estar em Cristo. He is telling me that I am secure in Christ. Ele está me dizendo que eu estou seguro em Cristo. And he's telling me that there is no condemnation for the person who's in Christ. E ele está me dizendo que não há mais condenação para aquela pessoa que está em Cristo. And so my choice becomes, who will I believe? Então a minha escolha naquele momento é em quem eu vou acreditar. Will I believe sin and its temptation? Eu vou acreditar no pecado e na sua tentação And in so doing, live contrary to who I really am? portanto, viver de forma contrária à pessoa que realmente sou em Cristo? Or will I believe what the Holy Spirit is telling me Ou eu vou acreditar no que o Espírito Santo está me dizendo and spend time thinking about that? e vou passar tempo imaginando e refletindo em cima disso? There are many, many verses in the Bible that talk about letting our minds dwell on things. Existem muitos versículos na Bíblia que falam acerca de permitirmos que a nossa mente foque ou passe tempo em cima de alguma coisa. There are verses that talk about setting our minds. Há versículos que dizem que nós devemos fixar as nossas mentes. In other words, notice a couple of things. First of all, this. Então, observe algumas coisas. Em primeiro lugar, é o seguinte: These are imperative commands given to us in the Scripture. nas Escrituras, muitas dessas passagens são imperativos, ou seja, são ordens. So in other words, do this. Set your mind. Então, em alguns lugares diz assim: faça isso, fixe a sua mente. Make a decision about where you will place your focus. Tome a decisão de onde é que você vai colocar o seu enfoque. So for example, Colossians chapter 3, verse 3.
Exemplo é Colossenses 3:3. Set your mind on things above. Coloquem as suas mentes nas coisas do alto. Philippians chapter 4, verse 8 and following. Filipenses chapter 4, capítulo 4, versículo 8 e seguintes. Let your mind dwell on things above. Que a sua mente permaneça ou se envolva com coisas do alto. And furthermore, it goes on and says, the things that you have seen in me. E o escritor continua dizendo, aquelas coisas que vocês viram em mim, Practice these things. pratique essas coisas. So in other words, these passages of Scripture are telling us to exhibit a certain behavior. Então essas passagens da palavra estão nos dizendo que nós podemos ter um tipo de comportamento. And the idea of practice is giving us this idea. E a palavra prática tem a seguinte ideia. That as we practice, we build new habits. É que à medida em que nós praticamos essas coisas, nós criamos novos hábitos. So in other words, walking in the power of the Spirit is habitual. Ou seja, andar no poder do Espírito também é um hábito. And that is a habit that the Bible tells me how to build. E é um hábito, então, que a Bíblia me ensina, me mostra como desenvolver esse hábito. So, a quick example before we end. Um rápido exemplo antes de terminarmos. Back when I was in school, I was taught algebra. Quando eu estava na escola, eu estava aprendendo álgebra. And I did well in algebra. I made good grades. E eu tinha notas muito boas em álgebra. I could work algebra problems all day long. Eu podia fazer exercícios de álgebra o dia inteiro. That was many years ago, though. Isso foi há muitos anos atrás. And if you were to put an algebra problem in front of me today, I could not work it for anything. Agora, se você colocasse um problema de álgebra na minha frente hoje, eu não conseguiria fazer de forma alguma. Now, what happened to my algebra? O que aconteceu com a minha álgebra? Where did it go? Para onde que ela foi? Well, here's what happened to my algebra. Veja o que foi que aconteceu com a minha álgebra. I began to think about other things besides algebra. Eu comecei a pensar em outras coisas além de álgebra. And the more I thought about other things, E quanto mais eu pensei a respeito de outras coisas, the weaker my patterns for working algebra became. mais fracos os meus padrões, o meu costume de trabalhar com a álgebra foi se tornando. And here is a good clue about how we have victory over the flesh then. Então aqui está uma pista de como nós temos vitória sobre a carne. I understand that my calling isn't to focus on the Eu flesh, entendo que o meu chamado não é ficar prestando atenção, focando atenção na carne, but I am to set my mind on the truth about me from the Scriptures. mas eu devo, pelo contrário, fixar a minha mente na verdade acerca de quem eu sou, de acordo com as Escrituras. And as I spend time thinking about who I truly am, E à medida que eu passo o tempo pensando em quem eu realmente sou, de acordo com a palavra de Deus, and as I do this over and over and over again, I build habits. e à medida então que eu vou fazendo isso vez após vez, eu vou criando um novo hábito. And so, here is the first step. Então esse é o primeiro passo. When I began to understand this temptation about performance-based acceptance, Então, quando eu comecei a entender essa tentação que eu sofria acerca de ser aceito por causa do meu desempenho, and when I began to understand that I needed to set my mind on the truth, e quando eu entendi que eu precisava fixar a minha mente na verdade, here's what I did. veja só o que eu fiz. I chose one verse of Scripture. Eu escolhi uma passagem das Escrituras. It was a verse of Scripture that spoke directly to my unique temptation. Eu escolhi então aquele versículo que falava diretamente sobre a minha tentação específica. And I thought about that verse of Scripture over and over and over. E eu comecei então a meditar naquela passagem das Escrituras, vez após vez após vez. I memorized that verse. Eu memorizei aquele versículo. I stuck a copy of it on the dashboard of my car. Eu coloquei uma cópia daquele versículo no painel do meu carro. I put it on the mirror in my Eu bathroom. coloquei no banheiro, no espelho do banheiro.
And as I began to think about that verse of Scripture, E à medida que eu comecei a meditar sobre aquele versículo da Escritura, I began to see a new habit built inside my soul. eu comecei a ver um novo hábito ser, digamos assim, criado dentro da minha alma. And what was that verse of Scripture? E qual era o versículo da Escritura? Romans 15:7, Romanos 15:7, which says that I am accepted in Christ. que diz que eu sou aceito em Cristo. I'm not accepted because I perform. Eu não sou aceito por causa do meu desempenho. I'm not rejected because I fail to perform. E eu não sou rejeitado por Deus quando eu falho no desempenho. Acceptance is not based upon my performance. Aceitação não é baseada no meu desempenho. Preston Gillum is accepted because he is in Christ. Preston Gillum é aceito por Deus porque ele está em Cristo. And as I thought about that, E à eventually, medida que eu pensava nisso, chegou um momento I began to believe that. que eu comecei a acreditar nisso. I began to behave that way. Eu comecei a me comportar daquela maneira. I began to think that was true. Eu comecei a pensar, isso é verdade mesmo? And after time passed, I eventually began to feel it. E depois de algum tempo que passou, eu comecei inclusive a sentir aquilo. In other words, I had victory over my flesh because I walked in the Spirit habitually. Em outras palavras, eu tive vitória sobre a minha carne porque eu comecei a desenvolver o hábito de andar no Espírito. And so I encourage you. Então eu incentivo você. Ask your Heavenly Father to guide you as you try to understand, first of all, Peça porque o seu Pai Celestial guie você para que você entenda, em primeiro lugar, what your fleshly patterns are, quais são os seus padrões carnais, and then ask Him to give you specific verses of Scripture to counteract those things. e então em seguida peça que Ele dê a você passagens específicas da Palavra de Deus para confrontar esses padrões carnais. And then put your mind in a focused place and think about that. E aí comece a meditar e refletir sobre essas passagens. Do that 100 times a day. Faça isso 100 vezes por dia, se for necessário. Do that 1,000 times a day. Faça isso milhões de vezes por dia. Do that however many times it takes until you build a habit pattern. Faça isso até que se transforme num novo hábito. And know that I am praying for you from Texas. E eu estarei orando por vocês aqui do Texas. That I'm proud of you, that I hear that you are followers of Jesus E Christ. que eu sinto orgulho sabendo que vocês são seguidores de Jesus Cristo. And I encourage you, follow Him with determination E eu encorajo vocês a segui-lo com determinação. and walk in the Spirit. E caminhem no Espírito. Bless you. Deus abençoe você.